Bom dia a todos. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização do serviço de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 13ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 1º de setembro do ano de 2020. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, o doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Saulo Gonçalves, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, desculpa, e o advogado representante da empresa, doutor Ivan Lúcio Falcão. Presente secretaria nos trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indago aos conselheiros se receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o artigo 14 da Portaria 158, 2020, elas foram reencaminhadas para os conselheiros para os ajustes necessários. Passo a palavra à secretária Evaneide para fazer a leitura dos processos que retornaram com as observações dos senhores nas respectivas resoluções retificadas pelos conselheiros relatores. Com a palavra, Evaneide, para o relato dos processos. Ligar o microfone, Evaneide. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, senhores conselheiros, doutor Ivan, sejam todos bem-vindos, uma boa semana a todos. Senhor presidente, os processos que foram entregues às resoluções foram os seguintes. Da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, os processos número 4600/2018, auto de infração 2018-05499, processo 4266/2018, auto de infração 2018-04877, processo 4265/2018, auto de infração 2018-05757, processo 4062/2018, auto de infração 2018-08303 e processo 4060/2018, auto de infração 2018-05951. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processo 4264/2018, auto de infração 2018-09297. Processo 4499/2018, auto de infração 2018-09290. E processo 2693/2018, auto de infração 2018-04985. Da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo 4473/2018, auto de infração 2018-07540. E processo 4507/2018, auto de infração 2018-04874. Da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, processo 838/2015, auto de infração 2015-02969, e processo 1141/2016, auto de infração 2016-02665. Por último, da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos, os processos de número 2698/2018, auto de infração 2018-04996 e processo 2697/2018, auto de infração 2018-04993. Foram só esses, senhor presidente. O microfone, doutor Marcelo. Senhores, eu indago se alguma observação a ser feita, algum ajuste dentro do que já foi explanado pela nossa secretária. Então, considera-se aprovadas, constarão na ata de amanhã. Não teremos a leitura da ata da 12ª sessão, porque já fizemos no último dia de sessão de agosto. Não havendo nenhuma observação por parte dos conselheiros, então já passamos para a ordem do dia. Temos 4 processos da MSG, Comércio de Imóveis e Eletro Limitada, EPP.
Os processos são da relatoria Dr. Carlos César Quadros Pierre, os dois primeiros. Temos um processo da relatoria da conselheira Antônia Helena e a doutora Mônica Castelo. Então, seguindo a ordem da pauta, anuncio o processo de recurso e o doutor Ivan Lúcio Falcão, representante aqui da empresa, que fará a sustentação oral dos processos. Processo de recurso 3706-2018, auto de infração 2018-07773, em que é recorrente MSG Comércio de Imóveis e Eletro Limitado, EPP, recorrido serve julgamento de primeira instância. Dr. Carlos César Quadros Pierre é o conselheiro relator, a indicação de procedência no julgamento de primeira instância e de parcial procedência pela assessoria processual tributária. Passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Carlos César Quadros Pierre, para relatar o processo anunciado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Matheus Viana Neto e doutor Ivan Falcão, que está nos brindando com a primeira sustentação oral nessa forma de julgamento. Seja muito bem-vindo, doutor Ivan. A questão do auto-infração de encomenda da MSG trata-se de falta de escrituração de notas fiscais de entrada na EFD de 2016, no montante de R$ 177.905,20, certo? Artigo infringido 276G, inciso 1 do decreto 569/97, e a penalidade 123.3G da lei 12.670/96. A recorrente, ela apresentou o recurso centrando sua defesa num único ponto. Ela pede a parcial provimento da sua defesa para que seja aplicada, em caso de encomenda, a penalidade disposta no 123.8L, e traz vários julgamentos, inclusive da Câmara Superior, no sentido que, nesse caso, deveria ser aplicado esta penalidade. O julgamento de primeiro grau manteve a autuação com a aplicação do 123.3G, certo? Entendendo que essa seria a penalidade específica para o caso. Insatisfeito com a decisão singular, a recorrente apresentou recurso ordinário, em que ela novamente centra o seu recurso apenas no pedido da aplicação da penalidade disposta no 123.8L, certo? Tece diversas considerações que já foram aqui debatidas sobre esse caso e traz também julgamentos da Câmara Superior nesse sentido. Em seguida, vem o parecer, e o parecer, ele é pela parcial procedência, certo? Indicando a penalidade a ser aplicada do 123.8L, da 12.670. Em suma, senhor presidente, basicamente esse é o relatório. Obrigado, doutor Pierre. Observando que o exercício é 2016, não é isso? Desse processo. Porque temos outro processo que difere apenas o exercício, se não me engano. Exato, senhor presidente. O próximo processo, a única diferença é o período, que é 2015. Ok. Então, da forma regimental, considerando aqui o relato do doutor Pierre, né, sobre o processo, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para a manifestação da Procuradoria do Estado. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Pedro, que está estreando, seja muito bem-vindo. Doutor Ivan Falcão, também seja muito bem-vindo. Doutor Saulo, que tive a curiosidade de ler o seu artigo, que foi publicado, sobre a tributação, a junção das contribuições do PIS e da COFINS em uma única contribuição, muito interessante, porque demonstra, evidencia a carga tributária que deverá ser suportada principalmente pelos prestadores de serviço, com aumento da carga tributária em função da não cumulatividade, que eles passam a utilizar esta não cumulatividade, mas como não tem
crédito a apropriar-se, na verdade, o que vai constituir para os prestadores de serviço será um aumento da carga tributária. Doutor Pierre, digno relator, meu amigo, que estava passeando com o seu pai no engenho, eu senti o cheiro da cana moendo, do engenho ali, muito bom. Bem, por que eu estou fazendo essas considerações iniciais, doutora Mônica? É porque esse processo já tem sido objeto de discussão tão reiterada na Câmara, e se repete os argumentos. E só lembrando que a questão pela aplicação do artigo 126, 8L, que é assim que sugere o parecer, decorre de dois fatos. É que, primeiro, a aplicação da penalidade mais benéfica, porque a proposta pelo agente fiscal, a penalidade proposta pelo agente fiscal, é do 123, 126, 3L, que corresponde a 3G, aliás, me desculpe, que corresponde à falta de escrituração. E a sugerida, e que tem sido as decisões tomadas por essa Câmara e pelo Conselho Superior também, é a 8L, que trata da omissão de informações em arquivos magnéticos. Nós poderíamos questionar aliás, a Procuradoria tem questionado, tem suscitado algumas questões relativas à aplicação dessa sanção, porque o entendimento que tem sido adotado, quer seja por essa Câmara, pelas outras câmaras, e quer seja também pelo Conselho, é que torna absolutamente inaplicável a sanção prevista no 3G. O 3G, que é a falta de escrituração de documento fiscal, quando se constatar esse fato, ainda que seja em arquivo, principalmente, ainda que seja não em arquivo eletrônico, que é o que acontece, não existe mais escrituração aquela tradicional em livros de papéis e tal, essa escrituração não existe mais. Então, na verdade, a falta de escrituração, essa penalidade prevista no 3G, deixa de ser aplicada, não existe, passa a não existe mais. Porque sempre deverá ser aplicada a penalidade da omissão de informações em arquivos magnéticos. Até já andei conversando com a presidência do CONAT e sugerindo que essa penalidade fosse modificada. Mas o fato é que a Procuradoria tem se manifestado a respeito do assunto, no sentido de que deva sim ser aplicada a falta de escrituração, tanto faz ser em livro comum, os livros tradicionais, quer seja no livro digital, é falta de escrituração e, portanto, a penalidade a ser aplicada deveria ser a do 3G, sugerida pelo agente fiscal. Sei que a Procuradoria tem sido não tem sido vencida nessa tese, mas não pode deixar de continuar manifestando o seu entendimento. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, ou seja, pela aplicação da sanção sugerida pelo agente fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Ivan Lúcio Falcão, representante da empresa, para as suas considerações. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros. Estou debutando aqui hoje, né? Então, doutor Matheus ia muito bem na sua fala, quando no final optou por manter o 123 3G. Mas, senhores, eu vou no rastro do doutor Matheus. A escrituração eletrônica hoje em dia, ela é feita em arquivo magnético. Então, arquivo magnético, se eu deixo de escriturar, se eu deixo de informar uma nota fiscal lá, ela é uma omissão em arquivo.
mesmo que eu tenha uma penalidade que diga que falta de escrituração, mas o contribuinte tem o direito à penalidade mais benéfica, como também o doutor Matheus falou. As decisões que eu coloquei no recurso e outras que eu já vi, inclusive no ementário de 2020, no primeiro semestre de 2020, publicado agora recentemente, mantém-se o entendimento pelo 123.8L na Câmara Superior. Eu acredito que este assunto já tenha sido também, como o doutor Matheus falou, bastante debatido pela Câmara, pela própria Câmara Superior, e que hoje em dia não há mais, apesar da opinião do doutor Matheus pelo 123.3G, mas não há mais esse entendimento. E sim pelo 123.8L, que é o que a parte solicita, a parcial procedência, para um reenquadramento da penalidade para essa que ora a gente informa, que é a 123.8L, senhor presidente. Eu não tenho muito o que falar, tendo em vista a matéria já ser amplamente debatida. Me reservo aqui o direito de alguma contradição e colocar aqui à disposição para esclarecer qualquer outra eventual dúvida. Obrigado, doutor Ivan, pela sua participação. Processo em discussão, senhores. Como doutora Helena quer se manifestar, não? Não, eu já me manifestei diversas vezes acerca dessa mesma discussão da aplicação do 123.8L, do 3G, e eu tenho me manifestado no sentido que, a despeito das decisões realmente da Câmara Superior, citadas aí até no ementário, como o doutor Ivan falou, eu também me acosto ao entendimento da Procuradoria no sentido de que eu entendo que falta de escrituração e omissão de informações são duas situações diferentes, né? Então, assim, eu omito informações quando eu omito algum dado, algum elemento da nota fiscal, da operação naquele arquivo magnético. Inclusive, o artigo 3G, ele fala deixar de escriturar no livro fiscal próprio para o registro de entrada. É uma penalidade específica para a falta de escrituração no livro registro de entrada, inclusive em sua modalidade eletrônica. Então, assim, eu entendo que há uma diferença entre omitir informações e deixar de escriturar nota fiscal, que se refere a a omitir, deixar de informar para o fisco toda aquela operação, aquele documento que formalizou a entrada daquela mercadoria na empresa. Então, assim, eu continuo me manifestando a despeito das decisões citadas aí pelo doutor Ivan e de conhecimento meu, mas eu entendo mesmo que são situações divergentes e que, para falta de escrituração de nota fiscal de entrada, há uma penalidade específica prevista no 123.3G. Obrigada. Obrigado, doutora Helena. Doutor Pierre, quer se manifestar? Sim, presidente. Em que pese nós já tenhamos discutido bastante essa matéria, e eu tenho a minha posição já conhecida por todos pela aplicação do 123.8L, né? Eu entendo que ambas as penalidades poderiam ser aplicadas ao caso, mas aplicam a mais benéfica ao contribuinte. Mas eu quero deixar claro que, neste caso aqui, o próprio fiscal trata de misturar as infrações. Ele diz que a empresa deixou de escriturar no livro próprio, mas mais embaixo ele já coloca: a empresa não informou em sua FD, ou seja, falta de informação. Ele coloca os dois. Ele mesmo, própria fiscalização, já trata de tratar o ilícito em conjunto, falta de informação e deixar de escriturar. É só uma questão interessante. Outra questão o restante não precisa mais, eu não preciso mais tecer considerações, apenas para chamar a atenção a esse fato, que o próprio fiscal ele chega a confundir a matéria que leva à infração.
certo? Ele pode até deixar de escriturar como omitir informação na FD. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro inscrito para debater a matéria? Como já foi mencionado, é um assunto recorrente, comum aqui na nossa Câmara, inclusive Câmara Superior, também agora consta no inventário, né, como já mencionado. Vamos colocar o processo, então, em votação. Eu passo a palavra, então, ao conselheiro relator para que manifeste sobre o processo. Senhor presidente, aqui na questão, o recorrente, ele pede uma única coisa, ele pede a parcial procedência da autuação. Então, nesse caso, eu dou provimento ao recurso ordinário, porque eu estou atendendo integralmente o que ele pede, para julgar parcialmente procedente o auto de infração, com a penalidade aplicada do 123.8L. Perfeito, doutor Pierre, é isso mesmo. Dando sequência aqui à nossa proposição, apenas o doutor William, que vai agora, e logo depois fechar o microfone, né, para evitar ou diminuir as interferências. Então, pela ordem, doutor William Falcão, que agora aparece com a imagem também. Ok, senhor presidente. Acompanho o voto do relator para a aplicação da penalidade 123.8L da Lei 12.670/96, com aquela alteração que foi dada pela Lei 16.258/2017. Obrigado, doutor William. Já foi feito no parecer da Assessoria Processual Tributária. Obrigado. Na sequência, doutora Helena. Eu me manifesto pelo conhecimento do recurso, mas com a aplicação da penalidade prevista no 123.3G, nos termos do julgamento singular e nos termos da autuação também. Ok. Doutora Mônica. Acompanho o voto da doutora Helena. Doutor Pedro Jorge. Porque todo evento, não tem só Pela primeira vez aqui já nas discussões virtuais, eu vou ter que discordar da doutora Mônica. Eu acompanho o relator, doutor Pierre. Ok, doutor Pedro. Doutor Saulo, com a palavra. Presidente, eu também acompanho o relator do TOPR pela aplicação da penalidade do artigo 123.8L, não é isso? Isso, exatamente. Então, senhores, esta Câmara conhece do recurso, dar parcial provimento à decisão por maioria de votos para modificar a decisão de procedência de primeira instância. Senhor presidente, me permita. Sim. Na realidade, eu dou provimento integral ao recurso, porque ele só pede uma única coisa e eu estou dando. Eu dou provimento total ao recurso para jogar parcial parcial procedente à autuação. Perfeito. Não concluí ainda, mas é isso mesmo. Nós vamos conhecer do recurso, dar provimento para modificar a decisão de procedência para parcial procedência nos termos do parecer da Assessoria Processual Tributária e contrário à manifestação oral do doutor procurador, doutor Matheus Jânio Neto. Foram votos contrários a essa decisão, a doutora Helena e a doutora Mônica, que entendem que a penalidade vai ser aplicada ao 123.3G nos termos da autuação e também do julgamento singular. Esta decisão para o processo. Dando sequência aqui à nossa sessão, temos o segundo processo, também da empresa MSG Comércio de Imóveis e Eletro, processo 3707/2018, auto de infração 2018-07772, em que é recorrido célula de julgamento de instância, conselheiro relator do Carlos César Quadros Pierre. A decisão de primeira instância foi de procedência do feito. A assessoria processual tributária indica parcial procedência. E temos aqui a participação do doutor Ivan Lúcio Falcão para a sustentação oral do processo anunciado. Então, já passo a palavra ao doutor Pierre para que faça o relato do processo. Com a palavra, doutor Pierre. Presidente, levando-se em consideração que o auto anterior é muito semelhante a esse, divergindo até o período, eu vou ser um pouco mais breve. O auto de infração em questão
trata, segundo a fiscalização, de penalidade aplicada por ter o contribuinte deixado de escriturar em sua FD algumas notas fiscais de entrada. Em razão disso, a fiscalização aplicou o 123.3G, a 2.670. A defesa, ela pede que o auto seja julgado parcial procedente com a aplicação do 123.8L, trazendo para decisões da Câmara Superiores e trazendo, inclusive, o cálculo já... Muito obrigado, doutor Pedro. Já trazendo o cálculo, doutor Ivan. Muito obrigado. Já traz o cálculo já feito com a aplicação do 123.8L. O julgamento manteve, pela mesma decisão anterior, a aplicação da penalidade disposta do 123.3G, entendendo que essa é a legislação, é a lei específica para o caso, é o artigo específico para o caso. No seu recurso, o contribuinte pede unicamente que seja dado parcial provimento ao seu recurso, que seu recurso seja julgado procedente para que a infração seja penalizada com o disposto no artigo 123.8L, né? E que o auto seja julgado parcial procedente. O parecer, assim como o do processo anterior, ele indica como a penalidade a ser aplicada o disposto no 123.8L, certo? Em razão da aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte. Em cima, senhor presidente, resumidamente é essa questão. Idêntica à anterior, a única diferença é que os fatos aqui apontados se referem a março de 2015 e a novembro de 2015. Ok, doutor Pierre, obrigado pelas observações, o relato feito. Então, na forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, para a manifestação da Procuradoria do Estado. Com a palavra, doutor Matheus. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva. Bem, as considerações que nós acabamos de fazer em relação ao processo anterior se aplicam integralmente, e as considerações feitas também pela doutora Helena se aplicam integralmente a esse processo. Razão pela qual, sem maiores delongas, senhor presidente, a Procuradoria entende que o caso é de improvimento do recurso com a manutenção aliás, o julgamento singular foi pela procedência da acusação, e é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta em provimento do recurso e procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus. A forma regimental, doutor Ivan Falcão, com a palavra para Obrigado, senhor presidente. a manifestação. Obrigado. Plagiando aqui o doutor Matheus, sem mais delongas, mantém-se o pedido pela parcial procedência com o reenquadramento pela 123.8L pelas razões já expostas no auto anterior, senhor presidente. Ok, doutor Ivan. Eu pergunto se algum conselheiro quer discutir o processo, a matéria semelhante ao processo anterior, o que diferencia apenas o exercício. Em alguns momentos, nas sessões presenciais, esses processos eram voltados até em bloco, né? Mas é interessante que façamos aqui individualmente, porque cada processo ela tem a sua particularidade, e esse, no caso, basicamente apenas a data, né? O exercício a ser fiscalizado. Mas o processo é em discussão, e eu pergunto se algum conselheiro tem discussão sobre o processo relatado e já com a participação, manifestação do procurador e do advogado. Não tendo, eu pergunto aos senhores se algum conselheiro vai mudar o voto, né, anunciado anteriormente, e eu já passo a palavra ao doutor Pierre para manifestação e depois escolher o voto dos senhores. Senhor presidente, eu conheço do recurso interposto, dou provimento para julgar parcial procedente a autuação com a aplicação da penalidade disposta no 123.8L da Lei 2.670. Algum conselheiro vota diferentemente do processo anterior? Então, esta Câmara
por maioria de votos, né, conhece do recurso, dar provimento para modificar a decisão de parcial procedente de procedente para parcial procedente, aplicando o 103.8L, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, diferentemente da manifestação oral do doutor procurador, doutor Matheus Viana, e também foram contrários, a doutora Helena e a doutora Mônica, que entendem que a penalidade a ser aplicada ao 123.3G, de acordo com o julgamento de primeira instância. Dando sequência aqui à nossa sessão, temos 2 processos ainda também, a MSG Comércio de Imóveis e Elétricos, processo 3982, 2018, auto de infração 2018-07782, recorrido ao julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência no julgamento de primeira instância e a assessoria processual tributária sugere também a procedência. Participando da sessão, como advogado da parte, doutor Ivan Lúcio Falcão. Então, da forma regimental, passo a palavra à conselheira relatora, doutora Helena, para relato. Bom dia a todos, senhor presidente, senhora secretária, senhor procurador, doutor Ivan, colegas conselheiros. Esse auto de infração, o julgamento poderia até ser bem simples, porque ele se trata de uma infração por descumprimento de obrigação acessória, porque a empresa deixou de entregar o livro caixa, quando solicitado pela fiscalização. Entretanto, tratando-se de uma empresa do Simples Nacional, optante do Simples Nacional, uma microempresa, nós temos algumas peculiaridadezinhas e algumas questões aqui a serem discutidas, de forma que eu vou pedir Vênia para fazer um relato assim bem um pouco detalhado, porque nós temos algumas peculiaridades referentes a esse processo. Trata-se de uma ação fiscal, uma auditoria fiscal restrita, feita no período de 2015 a 2016, de fiscalização do contribuinte do Simples Nacional. Foi aberto o termo de início de fiscalização, dando ciência ao contribuinte do início da fiscalização e já intimando a empresa a apresentar o registro de utilização de documentos fiscais em termos de ocorrência, os livros caixa, o livro entrada e o livro inventário referente aos períodos 2015 e 2016. Esse termo de início foi recebido pela empresa no dia 21 de dezembro de 2017. Foi emitido o termo de intimação de número 2018-2571, solicitando para que a empresa apresentasse a documentação relacionada no termo de início de fiscalização citado, o 15.730, e apresentasse o livro caixa, novamente, o livro entrada e o livro de inventário. Concluída a fiscalização, por meio do termo de conclusão de número 2018-06712, deu-se por concluída a fiscalização com o seguinte resultado: lavratura dos autos de infração, 4 autos de infração, e o último, que é esse que está sendo relatado aqui, de número 2018-07782, recebido por AR, postado no dia 30 de maio de 2018. A autuação, conforme eu disse, foi por inexistência de livros fiscais e contábeis, quando exigidos pela legislação, exceto os livros fiscais eletrônicos. A empresa deixou de entregar o livro contábil caixa, conforme solicitado nos termos de início de fiscalização 2017-15.730 e 2018-02571, referente ao período 2016, de janeiro a dezembro de 2016. Então, esse auto de infração é pela falta da apresentação do livro caixa no período de 2016. Penalidade sugerida pela fiscalização, prevista no artigo 123.5A da Lei 2.670, alterada pela Lei 16.258/2017. Com a infração ao artigo 260, decreto 24.569/97. Nas informações complementares, o fiscal informa que foi lavrado o auto de infração de número 2018-2958, outro auto de infração, em março de 2018,
por embaraço à ação fiscal decorrente da não entrega de livros e documentos fiscais nos prazos previstos em lei. E em junho, no dia 6 de março de 2018, foi expedido o termo de intimação 2571, pedindo à empresa para apresentar a documentação relacionada no termo de início de fiscalização, para que ela apresentasse os livro caixa, livro entrada e inventários. Logo depois, a empresa apresentou todos os livros, deixando de entregar somente o livro caixa analítico. Foi aplicada a penalidade, conforme já dito aqui, previsto no 123.5A. A empresa entra com impugnação à autuação, alegando que, primeiro, é empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, logo estaria regida pela Lei Complementar 123/2006. Que os artigos 26 e 27 da citada lei têm pertinência com o caso. Que o Comitê Gestor do Simples Nacional, mediante a Resolução número 94, de 29 de novembro de 2011, regulamentou as obrigações acessórias no seu artigo 61, em obediência ao parágrafo 15 do artigo 26 da Lei 123/2006, quanto à adoção da contabilidade comercial simplificada, no artigo 65. O parágrafo 3º diz que a apresentação da escrituração contábil, em especial do livro diário e do livro razão, dispensaria a apresentação do livro caixa, nos termos da Lei Complementar 123, parágrafo 2º, incisos 1 e parágrafo 6º. As empresas de pequeno porte, entre elas a impugnante, são, portanto, inseridas no artigo 61 da Resolução 94 e estão obrigadas a possuir o livro caixa. Entretanto, o parágrafo 3º desse mesmo artigo 61 dispensa a apresentação do livro caixa para empresas de pequeno porte que apresentarem escrituração contábil, em especial o livro diário e o livro razão, como é o caso da autuada. Bom, então, basicamente, essas são as alegações da impugnação da empresa. O processo segue para o julgamento singular, onde o julgador singular decide pela procedência da autuação sobre a seguinte fundamentação. Atesta que, em 2016, a empresa era optante do Simples Nacional. E a legislação do Estado do Ceará relaciona os livros a que os contribuintes e as pessoas obrigadas à escrituração têm que possuir, dentre os quais se encontra o livro caixa. Logo, o Estado do Ceará não dispensa os contribuintes optantes do Simples Nacional de possuírem o livro caixa. O contribuinte atendeu à intimação em relação à entrega de todos os livros solicitados, exceto o livro caixa, razão da autuação. Embora o parágrafo 3º do artigo 61 da Resolução 94/2011 desobrigue a apresentação do livro caixa quando for apresentada a escrituração contábil, é o parágrafo 1º do referido artigo que regula a dispensa da obrigação de contribuinte possuir ou não os livros. O Estado do Ceará não dispensa os contribuintes optantes do Simples Nacional de possuírem o livro caixa. A autoridade fazendária poderia intimar o contribuinte a apresentar o livro caixa, nos termos do artigo 61 da Resolução 94, ou intimar o contribuinte a apresentar a sua escrituração do livro solicitado. Além de não apresentar o livro caixa, o contribuinte não apresentou a sua escrituração contábil. O contribuinte infringiu os preceitos contidos na legislação, cometendo a infração prevista no artigo 874 do Decreto 24.569. Logo, estaria previsto, segundo o entendimento do julgador singular, a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.5A da Lei 2.670, alterada pela 16.258, ao fim decide pela procedência da autuação. A empresa entra agora com um recurso, onde ela repisa aqui os mesmos argumentos da impugnação, alegando que a apresentação da escrituração contábil, em especial o livro diário e o livro razão, dispensaria a apresentação do livro caixa, nos termos da Lei Complementar 123, artigo 2º, 1 e parágrafo 6º. Que ela possui contabilidade simplificada, permitida logo pela lei.
que as empresas de pequeno porte, entre elas a impugnante, estão, portanto, enquadradas no artigo, nas previsões constantes no artigo 61 da Resolução 94, obrigadas a possuir o livro-caixa, entretanto, dispensadas da apresentação do livro-caixa, porque possuem escrituração contábil simplificada, em especial apresentou o livro diário e o livro-razão. Requer, por final, a improcedência. O processo segue para o parecer da assessoria tributária, onde a assessoria tributária As empresas do Simples Nacional são obrigadas a possuir e entregarem o livro-caixa. Portanto, o Estado do Ceará não está criando obrigatoriedade, pois já existia para todos os optantes do Simples Nacional. Pelo artigo 61 da Resolução 94/2011, as empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional são obrigadas a possuir o livro-caixa e entregá-los quando solicitado pela fiscalização. Se a empresa apresentar, entendeu aqui o parecerista que, se a empresa apresentar a escrituração contábil, em especial o livro-razão, o qual deve estar inserido o livro-caixa, estará dispensado da apresentação deste. Em relação ao fato da não apresentação do livro-caixa, constatamos que já foi autuado através do auto de infração por embaraço à fiscalização. A empresa alega que possui o livro-razão e diário, no entanto, não traz qualquer prova de que possui os respectivos livros. Alega, mas não prova. No final, ele entende aqui que, caso a empresa conseguisse comprovar a existência do livro-razão, seria o caso de improcedência, mas a defesa não anexou qualquer comprovação. Esse é o relato, mas antes, me permitam, antes de concluir, eu fiz aqui um apanhado rapidinho da legislação, tanto a Lei Complementar 123/2006, a Resolução 94/2011 e o Decreto Estadual de número 30.513, que trata da apresentação dos livros, e eu vou fazer rapidinho aqui só os principais artigos, uma leitura dos principais artigos que tratam da matéria. A Lei Complementar 123/2006, ela traz na seção 7, que trata especificamente das obrigações acessórias, o artigo 26, que diz que as empresas de pequeno porte e microempresa ficam obrigadas a manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos, enquanto não decorrido prazo decadencial. O parágrafo 1º diz que o microempreendedor individual fará a comprovação da receita bruta mediante a apresentação do registro de vendas. E o parágrafo 2º, é importante a gente observar, que ele diz assim, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, além do disposto nos incisos 1 e 2, deverão ainda manter o livro-caixa em que será escriturada a sua movimentação financeira e bancária. O artigo 27 da Lei Complementar 123 diz que as microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar a contabilidade simplificada para os registros e controle das operações realizadas. Dando seguimento aqui, a Resolução 94/2011, no artigo 61, diz que a microempresa e a empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional deverá adotar para o registro e controle das operações e prestações por ela realizadas, observando o artigo 61A. Deverão ter o livro-caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária, além do livro registro de inventário e outros lá que o artigo relaciona. O parágrafo 5º diz que as microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional ficam obrigadas ao cumprimento das obrigações acessórias previstas nos regimes especiais de controle e de fiscalização, quando exigidos pelo respectivo ente tributante, observado o disposto no artigo 61A. O parágrafo 6º diz, o livro-caixa deverá, no item 2, ser escriturado por estabelecimento. O artigo 61A diz que os estados, municípios, a Receita Federal não poderão instituir obrigações tributárias acessórias além das estipuladas ou previstas nesta resolução. O parágrafo 1º diz que o disposto no caput não se aplica a item 3.
procedimento administrativo fiscal, tais como exibição de livros, documentos, arquivos eletrônicos, fornecimento de informações fiscais, econômicas e financeiras previstos e autorizados nessa resolução. E, por fim, o artigo 63 da Resolução 94 diz que os livros e documentos fiscais previstos nessa resolução serão emitidos e escriturados nos termos da legislação do ente tributante, da circunscrição do contribuinte. Artigo 65, a microempresa ou empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, poderá opcionalmente adotar a contabilidade simplificada para o registro e controle das operações realizadas. E, por fim, a legislação estadual, o decreto de número 30.513 de 2011 do Estado de Ceará, que alterou o decreto 2469, no artigo 2º diz que fica dispensada a apresentação do livro caixa à empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte relativa aos registros nos 12 meses anteriores ao período de apuração, seja inferior a 240 mil. Então, aqui o decreto estadual, ele dispensa a apresentação do livro caixa quando a empresa tiver a sua apuração inferior a 240 mil. Isso foi só um apanhado da legislação, até para ficar mais fácil para a gente discutir as questões apontadas aí. Isso é o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. Importante trazer aqui para a discussão, né, toda a legislação que envolve a matéria, Simples Nacional, microempresa, empresa de pequeno porte, né, e a nossa legislação estadual. Passo a palavra, então, ao doutor Matheus Viana Neto para as suas considerações sobre o processo. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, questão muito interessante. A discussão a respeito da obrigatoriedade do livro caixa. Com a alteração da Lei 6.404, porque até então essa alteração, não lembro bem qual foi a lei que alterou a Lei 6.404, que trata das sociedades anônimas, e estabelecendo a obrigatoriedade que todas as empresas apresentassem um livro caixa. E por que isso? Porque a partir do livro caixa, você tem para o público e para o próprio Estado as informações importantes a respeito da movimentação financeira das empresas. Quer dizer, o livro caixa é um instrumento que é utilizado como espelho da real situação da empresa. Essa obrigatoriedade nasceu por essa razão, ou seja, nós precisamos dizer qual é a real situação da empresa, afinal. Onde é que nós vamos encontrar isso? No livro caixa. Porque lá você tem toda a movimentação financeira da empresa. Então, é um instrumento de análise, não só do mercado, para o mercado, o livro caixa, mas um instrumento também de análise para o próprio Estado, para verificar se o contribuinte estaria regular nas suas obrigações tributárias. Pois bem, no que se refere às microempresas, quem poderia ter feito a exceção, e o fez, aliás, para não obrigatoriedade do livro caixa, seria a própria lei. E a lei complementar 123 fez essa exceção. Mas a exceção foi feita exclusivamente para as microempresas individuais. Então, aquelas empresas individuais em que há até uma confusão entre o patrimônio da própria empresa, pessoa jurídica, e o patrimônio da pessoa física, aí há uma certa confusão. Aí a lei complementar 126 diz, não, nesse caso não há a obrigatoriedade da microempresa individual apresentar o livro caixa. No entanto, as outras empresas, e no caso aqui da autuada, ela é uma limitada, ela continua obrigada a apresentar o livro caixa, não só pela exigência, e aí veja que é interessante, não só pela exigência exigência da legislação estadual ou fiscal do Estado do Ceará, ou do Comitê Gestor do Simples Nacional, mas por exigência, aí veja, esse detalhe é importante, a exigência é da própria lei complementar.
que trata da obrigatoriedade de apresentação do livro caixa por qualquer outra empresa, exceto as microempresas inscritas no regime individual, microempresa individual. Pois bem, no presente caso, há uma questão interessante, que já foi até bem relatada pela conselheira, apontada, que poderia ser objeto de discussão a respeito da dispensa dessa exigência, caso ela tivesse outros livros, apresentasse outros livros, como o Diário e o Razão. Mas a fiscalização, por ocasião do procedimento, solicitou a apresentação desses livros, e esses livros, na realidade, não foram apresentados. E agora mesmo, por ocasião da discussão no âmbito administrativo a respeito dessa sanção, foi solicitado, então, ou a empresa poderia ter apresentado o livro caixa ou o livro razão, ou sua escrituração contábil, para demonstrar, olha, mas nesse caso, a não apresentação do livro caixa ela é suprida pelas outras informações que estão contidas na minha contabilidade, no razão ou no diário. No entanto, ela não fez essa apresentação. E foi por não fazer essa apresentação que o julgador singular, bem como a consultoria, entendeu pela procedência, que deveria ser julgado procedente a autuação. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente, é pelo improvimento do recurso e a manutenção da decisão singular, tendo em vista que não foram apresentados, primeiro, tendo em vista que não há efetivamente o livro caixa, e segundo, que não foram apresentados outros documentos, outros livros ou a contabilidade que eventualmente poderia suprir essa inexistência do livro caixa. Então, por essa razão, a Procuradoria se manifesta, senhor presidente, pelo improvimento do recurso. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passo a palavra, então, ao doutor Ivan Falcão, para as suas considerações sobre o processo. Obrigado, senhor presidente. Bem, senhores, é uma questão realmente bem interessante essa, né? O Comitê Gestor, através da Resolução 94 de 2011, ele oferece a oportunidade às empresas do Simples Nacional de, ao invés de utilizarem o livro caixa, utilizarem o livro razão e o diário. Na ocasião da fiscalização, como a própria doutora Antônia Helena relatou, foi lavrado um auto por embaraço. Embaraço por quê? Porque não foi apresentado o livro caixa. E o próprio autuante, em suas informações complementares, ele deixa bem claro, somente o livro caixa analítico não foi apresentado. Então, o auto de infração por embaraço foi em razão da não apresentação do livro caixa. Ora, senhores, se a empresa não apresentou o livro caixa, por que insisti-lo na apresentação dele? Qual deveria ser o procedimento que o fiscal deveria tomar? Intimar a apresentação do razão e do diário. E não aguardar que, não, seu fiscal, espera aí que eu tenho essa outra documentação aqui, será que serve? Não. O fiscal é que tem que solicitar, ele é o autor, ele é quem comanda a fiscalização. Se eu já lavrei o auto dizendo não existe esse livro, solicite outra forma. E a empresa do Simples Nacional, albergada pela resolução em questão, sim, teria outra oportunidade de comprovar a sua movimentação através dos livros que não foram solicitados, doutor Matheus. Na fiscalização, não há intimação, nem no termo de início, solicitando que ele apresente livro diário ou razão. A única intimação que tem, inclusive no termo inicial, é apresentar o livro caixa. Ele não solicita a apresentação de outro livro. E
E eu entendo, e a parte entende, que não é de sua obrigação ela chegar para a fiscalização e dizer assim, cara, eu não tenho esse livro, mas será que esse outro aqui serve? Eu entendo, a parte entende, não é sua obrigação. A fiscalização é que deveria intimar conhecedor da lei pela razoabilidade. Se eu já disse, se eu já fui autuado dizendo que o livro não existe, ele tem que procurar outra forma de fazer a fiscalização. Aquela obrigação eu não comprovei e eu já fui punido por ela, eu já fui autuado. Então, a fiscalização, a parte entende que a fiscalização é que teria que tomar a iniciativa de solicitar a apresentação do livro Diário e Razão. É por isso, senhor presidente, que a parte mantém o entendimento da improcedência da autuação, porque não foram solicitados novos livros e poderia tê-los solicitado e a fiscalização poderia ter sido realizada em sua integralidade. Senhor presidente, é isso. Obrigado. Obrigado, doutor Ivan, pela sua participação. O processo encontra-se em discussão. Doutor Pierre, já inscrito, com a palavra. Senhores, interessante essa questão. Eu tenho um posicionamento, assim, discordo da Procuradoria em parte, discordo também do Ivan, quanto ao argumento do senhor. Se a empresa tivesse apresentado o livro Diário, o livro Razão, eu não tenho dúvida aqui da dispensa de apresentação do livro Caixa, certo? Eu acho que a dicção do artigo 61, mencionado no parágrafo 3º, certo? Ela leva ao entendimento de que o contribuinte é que tem que apresentar, independente de ter recebido intimação para apresentar o livro Diário, Razão ou não, porque diz assim, a apresentação da escrituração contábil, em especial do livro Diário e do livro Razão, dispensa a apresentação do livro Caixa. Bom, a inteligência, né, da leitura desse artigo nos leva a que se o contribuinte for intimado a apresentar o livro Caixa e ele apresentar os demais livros, ele fica dispensado, certo? Então, ele não apresentar, na hora que o fiscal não apresentou, certo? Não há como aproveitar o disposto no artigo 3º, porque somente a apresentação desses livros é que dispensa a apresentação do livro Caixa, certo? Nesse ponto, eu ouço discordar da argumentação do contribuinte. Agora, aqui tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: nós estamos discutindo aqui, na realidade, a fiscalização, ela autuou por inexistência do livro Caixa. Não foi pela falta de apresentação, foi pela inexistência. A falta de apresentação levou a outro auto de infração, como já descrito aqui pela própria relatora, de embaraço à fiscalização. Eu tenho um entendimento, e isso já foi objeto de julgamentos nessa Câmara, inclusive, e na Câmara Superior, de que a intimação para apresentar o livro Caixa, certo? Sem a apresentação desse livro pelo contribuinte, não leva à conclusão de inexistência do livro, certo? Os autos que foram mantidos, pelo menos que eu tenho conhecimento, de inexistência do livro, é quando o próprio contribuinte afirma: eu não tenho o livro, outro meio de prova aparece no processo que ele não tem o livro. Então é o seguinte: o contribuinte não apresentou, mas isso não leva à conclusão de que o livro Caixa não existe. Então, nesse caso aqui, por falta de prova do ilícito, eu entendo que a penalidade não pode ser aplicada, porque aqui não é se ele deve apresentar ou não, é inexistência do livro. Pela falta de apresentação, que aí eu acho que ele deveria ter apresentado, se não tivesse apresentado os livros Diário e Razão, embaraça a fiscalização. E outro auto já feito. Eu acho que essa é a autuação correta. Neste caso aqui, eu entendo, assim como eu já vi em julgamentos da Câmara Superior, inclusive tem julgamentos da nossa Câmara nesse sentido,
de que a falta de apresentação do livro caixa não leva à conclusão da inexistência. E a sanção aqui aplicada é pela inexistência. Certo? Então, neste caso, eu me manifesto que não há nesse caso aqui prova inequívoca da inexistência do livro, que a falta de apresentação não leva à conclusão lógica que o livro não existe, certo? E, independentemente da questão se ele tinha que apresentar o livro razão ou o livro diário, porque nesse caso aí é a questão de embaraço à fiscalização, a falta de entrega. Né? É assim que eu manifesto, senhor presidente. São essas minhas considerações. Processo em discussão. Algum conselheiro ou conselheira quer se manifestar sobre a matéria? Presidente, Doutor William Falcão. é só o final aí das considerações do conselheiro Carlos Pierre. A penalidade aplicada, ele falou, inexistência, está no 5, relativamente aos livros fiscais, a linha A. Inexistência, olha como é que está a redação. Inexistência de livros fiscais ou contábeis, quando exigido pela fiscalização, exceto os livros fiscais eletrônicos emitidos ao fisco. Ou seja, eu entendo assim, o fiscal pediu para ele apresentar o livro fiscal, e ele não apresentou. Primeiramente, ele fez, foi dizer, um auto embaraço. Isso é isso? Eu estou sem o acesso aqui para verificar por conta dessa internet, que eu estou com problema. Fez por embaraço. Pediu novamente, não entregou, aí ele fez de inexistência. O inciso A não pode dar interpretação diferente. Se eu pedir para ele entregar um livro e ele não me entregou, a presunção aí não é presunção, uma simples presunção, é a presunção legal, está na lei. Se eu pedir e ele não me entregou, eu deduzo que não existe o livro. É o que eu entendo que é como está colocada a penalidade. Estou falando aí só no tocante à penalidade, não se ele era obrigado a ter ou não, porque aí a conselheira Helena já aprofundou mais nessa questão, talvez ainda vá na discussão. Se for, no caso concreto da obrigação de ter o livro, se formos apenas pelo artigo o 26, da lei complementar, 23, diz que é o parágrafo 2º, ela tem o livro caixa em que será escriturada a sua movimentação financeira e contábil. O artigo 27 diz que as microempresas e empresas de pequeno porte, representantes do Simples Nacional, poderão opcionalmente adotar contabilidade simplificada para o registro e controle das operações realizadas, que foi dito também. Depois tem outra resolução que fala que a conselheira Helena já explicou aí, se tiver essa contabilidade simplificada, olha, o advogado Teivan argumentou, se tiver essa contabilidade simplificada, ele fica dispensado de apresentar o livro. É isso? É isso, senhor presidente. Pierre, com a palavra. Apenas para fazer o esclarecimento. Olhe bem, a linha A, relativamente aos livros fiscais, certo? Ela diz assim: inexistência de livros fiscais ou contábeis quando exigidos pela legislação. Eu não tenho dúvida que a legislação exige que ele tenha. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu só estou dizendo que eu não posso dizer, nesse caso aqui, que o livro fiscal não existe, simplesmente porque ele não entregou para a fiscalização. Que o fato dele não entregar para a fiscalização leva à conclusão do embaraço da fiscalização, mas não à conclusão que ele não tem o livro fiscal exigido pela legislação. É só isso. Pierre, só para ficar mais claro, o seu entendimento é que a penalidade a ser aplicada seria por embaraço, é isso? Não, o meu entendimento é que, no caso aqui, não existe a infração de inexistência de livro fiscal, porque não está comprovado, certo? Okay. O que deveria ser aplicado só pela falta de entrega é o embaraço, que já tem outro alvo. Eu não estou dizendo aqui que é assim, homicídio ou qualquer coisa assim, não. Okay. Eu só estou dizendo que, no caso aqui, eu não posso concluir pela inexistência dos livros fiscais, simplesmente porque eu não entregou. Apenas isso. Tá. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Pierre, sempre muito
faz um raciocínio muito interessante, muito inteligente, mas há uma questão que me parece que deve ser considerada, é que a prova exigida por parte do contribuinte da inexistência do livro ou da existência do livro não é uma prova negativa, chamada prova negativa, prova impossível. Quer dizer, esse raciocínio poderia ser aplicado se ao contribuinte estivesse sendo exigido a apresentação de algo que estivesse fora da sua esfera de poder. Mas não é isso que acontece. Quer dizer, o agente fiscal, quando o livro não é apresentado, ele pode configurar o embaraço à fiscalização, pode, mas utilizando o raciocínio do Dr. Pierre, eu poderia dizer, não, só ficaria caracterizado o embaraço à fiscalização quando o contribuinte dissesse, eu tenho e não vou entregar o livro. Aí ficaria caracterizado o embaraço à fiscalização. Do mesmo jeito que diz, quando o agente fiscal pede o livro, aí o contribuinte fica quieto. Aí, nesse caso, é o quê? Se ele não disse que não tinha o livro, que não ia entregar o livro, então não fica caracterizado embaraço à fiscalização. Se ele fica quieto, não diz nada, também não fica configurado a inexistência do livro. Ou seja, utilizando esse raciocínio do Dr. Pierre, a infração nunca seria aplicada. Por quê? Porque não teria como provar. Nesse caso, há que se partir de uma presunção, e uma presunção razoável. Que se você não me entrega o livro, eu posso pensar, e foi isso que a gente fez, que a inexistência desse livro. Como é uma prova fácil de ser produzida, a qualquer instante, inclusive no processo administrativo, como eu já me referi, o contribuinte vai dizer, não, eu tenho o livro, está aqui o livro, eu não apresentei porque eu não quis. Aí sim, aí estaria configurado embaraço à fiscalização, né? Que aí a penalidade, a sanção aplicada ou a infração sugerida entendida pelo agente fiscal não existiria. Por quê? Porque ele tem um livro. Está aqui o livro, apresentou, aqui teria sido embaraço à fiscalização. Veja como é interessante a questão de raciocínio, né? De desenvolvimento de raciocínio lógico. Mas o fato é que me parece que a sanção deva ser aplicada. Por quê? Porque a prova a ser produzida em relação a se contrapor à acusação é uma prova fácil de ser produzida. Porque a qualquer instante o agente fiscal ou o contribuinte poderia ter apresentado o livro, os documentos, dizendo, não, eu tenho aqui. Eu não apresentei na hora, foi porque eu não quis. Aí sim, ficaria caracterizado o embaraço e a infração de inexistência no livro ficaria afastada. Por tal razão, senhor presidente, a Procuradoria reafirma o entendimento anterior que o caso é de improvimento de recurso e manutenção da decisão singular. É isso. Ok. Doutor Pierre, com a palavra. Me permita, presidente, eu vou ler aqui a emenda de uma resolução, certo? Realizada no dia 28 de agosto de 2019, na nossa Câmara, cuja emenda é o seguinte: não apresentação de livros fiscais, presunção de inexistência, falta de previsão legal. A acusação de inexistência de livros fiscais do artigo infringido no artigo 262 do decreto 24.569/97, com penalidade apontada no 123.5A da Lei 2.670, modificada pela Lei 13.400 de 2013. A falta de entrega de livros fiscais pelo contribuinte não implica na presunção de inexistência dos mesmos. A falta de entrega dos livros fiscais poderia caracterizar embaraço à fiscalização. Contudo, é vedado ao julgador modificar o objeto de lançamento fiscal. É um caso, e tudo semelhante a esse aqui, que nós entendemos, certo? Nós demos, por maioria, nós demos o provimento ao recurso justamente nesse sentido. O contribuinte não entregou, certo? E se entendeu que a falta de entrega não leva à conclusão lógica ou à presunção de que ele não existe. Essa presunção não está autorizada por lei. Não há disposição legal autorizando a presunção, e o agente fiscal ele não pode agir por presunção, a não ser quando especificamente autorizado pela legislação. Quando a lei não autoriza, o agente fiscal não pode presumir, né? E não há dispositivo legal, certo, que autorize a fiscalização a presumir a inexistência do livro fiscal pela simples falta de apresentação, né? Esse, inclusive, foi o entendimento da nossa Câmara no ano passado em situação semelhante. Apenas para contrabalançar, doutor Matheus. Essa presunção legal não existe. Não existe. O agente fiscal não pode fazer essa presunção à margem da lei.
Doutora Helena, com a palavra. Não, eu gostaria apenas, doutor Pierre, de ressaltar aí os diversos termos de intimação que foram encaminhados para a empresa solicitando os livros, inclusive um auto de infração. E em nenhum momento a empresa se justifica dizendo que não tem o livro porque não está obrigada. Não, ela simplesmente não apresenta. Então, assim, não é uma simples presunção por presunção. A empresa foi várias e diversas vezes intimada a apresentar, e mesmo assim silenciou, entendeu? Então, eu vejo de uma forma, assim, diferente. Obrigado, doutora Helena. Mais algum conselheiro que até para guardar a paridade das armas, doutor Matheus, vamos ouvir o doutor Ivan Falcão. Algum outro conselheiro quer se manifestar? Então, passo a palavra ao doutor Ivan Falcão para também se manifestar sobre a matéria, uma vez que o doutor Matheus, né, também se manifestou anteriormente. Obrigado, senhor presidente. Doutora Helena, eu estava olhando aqui o auto, não existe várias intimações, eu só vi uma intimação. Não existe essas várias intimações que a doutora está falando. E eu concordo com a manifestação do doutor Pierre. Faz sentido, inclusive, já anotei aqui a resolução aqui, o dia. Só falta o número, doutor Pierre. Mas faz sentido o que ele falou. Ora, não, se eu já fui autuado por embaraço pela não apresentação, inclusive o auto de infração por embaraço, ele pode ser aplicado até 3 vezes, se não me engano. É a primeira vez, a segunda vez dobra e a terceira vez pode levar até a cassação da empresa, caso ela não apresente justificativa do embaraço. Não caberia, de fato, a autuação pela inexistência. Então, a parte corrobora aqui a manifestação do doutor Pierre e mantém os 2 pedidos. Na verdade, acrescenta o pedido do doutor Pierre, pela improcedência e pela manifestação do doutor Pierre, que é pela impossibilidade de autuação nesse caso. E é somente isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Ivan, pela participação. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria? Então, parece que o processo já está maduro, pronto para ser votado, e passo a palavra, então, à doutora Helena, para manifestar sobre o seu voto, sobre o processo. Senhor presidente, só antes de manifestar o meu voto, o doutor Ivan disse que realmente não tiveram várias intimações, mas apenas para complementar aqui as informações, tá? Bom, realmente, nesse auto de infração, especificamente sobre essa infração da não apresentação do livro, teve o termo, já no termo de início, já foi solicitada a apresentação desses livros caixa, já no termo de início. Depois, no termo de intimação 2571, também foi solicitada a apresentação do livro caixa. Mas antes da lavratura desse auto de infração, nós tivemos o outro auto de infração por embaraço e fiscalização, onde também teve a solicitação da apresentação desse livro. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, doutor Ivan, não é que... o que eu estou querendo explicar é que a empresa não foi solicitado à empresa somente uma vez e por isso o fiscal autuou. Não, o fiscal vinha já no mesmo mandato de ação fiscal. Então, assim, no mesmo mandato de ação fiscal, em várias oportunidades, inclusive ensejando a lavratura de um auto de infração por embaraço, onde nesse outro auto de infração também foram emitidas diversas intimações para que a empresa apresentasse o livro caixa. Então, assim, não foi uma coisa só, um fato só isolado de uma solicitação única de apresentação do livro. É isso que eu estou querendo explicar, tá, doutora? Bom, é isso.
Doutora Helena, feito as explicações, as observações com relação aos termos de intimação, termos, né, aplicados, entendi que não há mais nenhuma manifestação por parte dos conselheiros. Então, pergunto à senhora como vota. Eu conheço do recurso, nego provimento no sentido de manter a decisão de procedência da autuação nos termos do julgamento singular. Então, dando sequência, a doutora Mônica, como vota? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Pedro Jorge. Presidente, eu inicio aqui a divergência, eu concordando inteiramente com a manifestação do doutor Pierre. Então, só para declarar seu voto. A impossibilidade de autuação no caso, evidentemente improcedente, que não pode ser autuado. Pois não, esse eu queria saber. Pronto. Improcedente. Doutor Saulo, com a palavra. Seu microfone está desativado. Bom dia a todos. Gostaria aqui de, analisando a manifestação da doutora Helena, onde consta que foram, na verdade, duas intimações, né? A primeira para iniciar a ação fiscal e a segunda referente a uma reiteração de intimação para apresentação do livro caixa. Certo? As demais intimações constam do outro auto de infração. Então, nesse sentido, eu acho, na minha opinião, que esse fato não consta desse procedimento que a gente está analisando. Nesse sentido, eu voto pelo provimento do recurso, não para manter, conheço o recurso, e voto no sentido de que não seja aplicada a penalidade do artigo 123, inciso 5A, para o não cometimento de bis in idem, né? Já que o fato descrito por si só não pode caracterizar a inexistência do livro, e sim o embaraço à fiscalização. Voto pelo provimento do recurso em provimento da ação fiscal. Ok. Seguindo aqui, doutor Pierre. Presidente, eu me acosto à divergência. Doutor William Falcão. Doutor William está presente? Senhor presidente, eu acompanho o voto da conselheira relatora. Doutor William, parece que nós tivemos aqui um empate. Doutora Mônica, né? Desculpe. Não, doutora Mônica. Isso. Doutor William e doutora Helena. Doutora Mônica, já peguei? Voto, não? Por favor, doutora Mônica, confirme. Já votei, senhor presidente, só logo depois da doutora Helena. Eu confirmei a procedência. A doutora Helena indagou, mas entendi aqui que já foi. Presidente, foi empate, 3-3. Você vai decidir. Sem dúvida. Excelência está com a batata aí na mão para resolver. Não, ela não chega nem a esquentar, não. Já vou passar. Senhores, considerando aqui os debates, as observações feitas por todos, né? Entendendo, doutor Salvo, apesar de não constar no processo específico, no caso, temos aí o termo de início, o termo de intimação, mas o processo, essa é uma ação fiscal que já anteriormente, né, tem todo um histórico, né, que esse processo, com esse livro, em outra ação fiscal, o procedimento de emitir ou de solicitar através dos termos de início, a intimação, os livros, em nenhum momento foi apresentado. Eu entendo que caracteriza, sim, a não entrega, né, do livro, e, no caso, entendo por conhecer do recurso, negar provimento para manter a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e do parecer da assessoria processual tributária. Então, neste caso, a doutora Helena, né, conselheira relatora, permanece com o processo para a elaboração de resolução. Vamos dar prosseguimento. Temos um outro processo que parece que tem a mesma matéria, processo 3983, 2018, auto de infração 2018-07781, da MSG Comércio de Imóveis e Eletros,
Sério Julgamento de Primeira Instância, conselheira relatora doutora Mônica Castelo, a procedência do feito fiscal, julgamento de primeira instância, e assessoria processual tributária também sugere a procedência. Para a sustentação oral, doutor Ivan Lúcio, aqui presente, e já passo a palavra à doutora Mônica para relatar Presidente, o processo. Pois não, doutor Pedro? pode ser 5 minutos de intervalo, pode ser? 5 minutos, não tivemos nenhum intervalo hoje. 5 minutinhos. Então, 5 minutos de intervalo, a pedido. Ok, doutor Pedro? Muito obrigado. Então, 5 minutos, 10h05 às 10h10, estaremos de volta. Okay. Bom, senhores, dando prosseguimento à nossa sessão, temos o processo de recurso 3983/2018, auto de infração 2018-07781, em que é recorrente MSG, Comércio de Imóveis Elétricos. Recorrido, Sério Julgamento de Primeira Instância, conselheira relatora, doutora Mônica Castelo. A indicação de procedência no julgamento singular e a assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito. Para a sustentação oral do referido processo, doutor Ivan Lúcio Falcão. Passo a palavra, então, à conselheira relatora, doutora Mônica, para o relato do processo anunciado. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores, doutor Ivan, doutor Matheus, doutora Evaneide e os demais colegas conselheiros presentes. A acusação fiscal refere-se à inexistência de livros fiscais ou contábeis, quando exigidos pela legislação, exceto os livros fiscais eletrônicos transmitidos ao fisco. A empresa deixou de entregar o livro caixa, contábil caixa, conforme solicitado nos termos de início de fiscalização e de intimação referente ao período de 2015. Então, esse processo aqui guarda total semelhança com o processo anterior da doutora Helena. A diferença é com relação ao período que da doutora Helena 2016 e esse é 2015. O contribuinte foi autuado com base no artigo 260 do decreto e a penalidade 123.5A da Lei 12.670, alterada pela 16.258 de 2017. O contribuinte, em tempo hábil, apresenta sua impugnação. Em primeira instância, o julgador monocrático decide pela procedência, conforme ementa as folhas 44. Inexistência do livro caixa. O contribuinte deixou de apresentar o livro caixa de 2015. Auto de infração julgado procedente. Decisão amparada no artigo 61, inciso 1 da resolução CGSN 94 de 2011, bem como artigos 260, 268A, 874 e 877 do decreto 24.569 de 97. E a penalidade, conforme eu já disse, do 123.5A da Lei 12.670, alterada pela 16.258. Defesa tempestiva. Conformado com a decisão singular, a empresa interpõe o recurso ordinário com a seguinte argumentação: que é vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional, além daquelas estipuladas no CGSN, e atendidas por meio do portal do Simples Nacional, bem como o estabelecimento de exigências adicionais unilaterais pelos entes federativos, que empresas de pequeno porte, optantes do Simples Nacional, poderão opcionalmente adotar contabilidade simplificada para os registros e controle das operações realizadas, que é a apresentação da escrituração contábil, em especial o livro diário e o livro caixa, dispensa a apresentação do livro caixa. Desculpe, diário e razão. A empresa é dispensada da apresentação do livro caixa, pois já apresentou escrituração contábil, em especial diário e razão. É que é a improcedência da ação fiscal. De acordo com o parecer, né, ele entende que não resta dúvida que a empresa de pequeno porte, EPP, é obrigada a possuir o livro caixa e a entregá-lo conforme dispõe o artigo 61, inciso 1, da Resolução 94 de 2011. E aqui ele reproduz em que ele diz que a microempresa, a EPP, optante pelo Simples Nacional, deverá adotar os registros e controles das operações e prestações por ela realizadas. Isso está na Lei Complementar 123 de 2006. E aí fala livro caixa, no qual deverá ser escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária. E aí o que ele entende é que a empresa não conseguiu, né, comprovar a existência do livro
razão, caixa ou diário, não fez apresentação de nenhum dos livros, e por conta disso entendeu que o recurso ele deve ser conhecido, mas para negar provimento, mantendo a decisão singular pela procedência da ação fiscal. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Com a palavra, doutor Matheus Viana. Senhor presidente, senhores conselheiros, ela, nossa secretária, CONAD está de parabéns, né? Sempre saindo na frente, com o inventário, com a legislação sempre atualizada. O pessoal que compõe o CONAD está de parabéns, especialmente aí a doutora Evaneide, a Ana Paula e a nossa presidente, a doutora Marta, e o nosso presidente também, evidentemente, o doutor Marcelo, e os outros presidentes das outras câmaras. Então, estão de parabéns pelo lançamento do inventário. Bem, senhor, em relação a esse processo, ele se reveste das mesmas características do processo anterior. Repetir os mesmos argumentos, e a mesma tese demandaria um tempo desnecessário. Então, a Procuradoria reitera que aí está caracterizado a inexistência do livro solicitado. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de apresentá-lo, quer seja por ocasião da fiscalização, quer seja agora por ocasião do processo, da instrução no processo administrativo. Ele não apresentou nem lá, nem cá, a razão pela qual resta comprovada a inexistência do livro. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, ou seja, comprovada a inexistência do livro, a sanção a ser aplicada é aquela sugerida pelo agente fiscal na inicial. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão singular. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Na forma regimental, passo a palavra ao doutor Ivan Falcão para a sustentação oral do processo já relatado, agora com a manifestação da doutora PGE. Obrigado, senhor presidente. Não há motivos para a parte mudar sua opinião. A parte mantém, tendo em vista que esse auto de infração muda apenas o período em relação ao anterior. A parte mantém o pedido de improcedência, acrescentado também do pedido, né, que não caberia a presente autuação, e sim a inexistência, o embaraço ao auto de infração, que seria a lavratura correta, conforme tese apresentada, manifestação apresentada pelo doutor Pierre. A parte acrescenta esse pedido, ficam os dois pedidos conforme o anterior, senhor presidente. Obrigado, doutor Ivan, pela participação. Processo em discussão. Alguma discussão, senhores? Algo a acrescentar? Então, neste caso, eu pergunto à conselheira relatora, doutora Mônica, como vota? Senhor presidente, entendendo que, como diz o Brocardo romano, né, que o que não está nos autos não está no mundo, eu posso dizer com toda convicção que realmente o livro não existe. Se existisse, ele estaria nos autos, né? Então, eu entendo que conhecer o recurso, negar-lhe provimento, decidindo nos termos do julgamento singular e parecer conforme manifestação oral do representante da PGE, pela procedência da ação fiscal. Obrigado, doutora Mônica. Na sequência, doutor Pedro Jorge. Com todo o respeito à doutora Mônica, mais uma vez eu tenho que iniciar a divergência, né, para manter a coerência da votação passada, e como o doutor Saulo falou, até para evitar, né, o bis in idem, porque realmente é uma sanção muito forte aí do Estado, né? E de acordo com o doutor, mantenho também o entendimento do doutor Pierre. Então, iniciamos a divergência. Doutor Saulo, com a palavra para votar.
Então, conheço do recurso, senhor presidente, e acompanho a divergência do doutor Pedro Jorge no sentido de que não seria possível caracterizar a infração como a de inexistência de livro, mas, eventualmente, se for o caso, de embaraço à ação fiscal. Então, voto pela procedência do recurso e improcedência da ação fiscal. Ok, doutor. Doutor Pierre, com a palavra. Eu acompanho a divergência, eu também entendo que a presunção ela só pode ser alegal estabelecida em lei, e não há presunção em lei de que reiteradas intimações descumpridas levam à conclusão de que o livro fiscal ainda existe. Me acordo à divergência. Obrigado, doutor Pierre. Doutor William Falcão. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. E a doutora Helena. Também acompanho o voto da relatora. Considerando aqui o empate, né, ocorrido, voto de desempate no sentido de conhecer do recurso, negar provimento para manter a acusação de procedência nos termos do julgamento singular da assessoria e manifestação, né, da douta Procuradoria de acordo com o parecer da assessoria processual tributária. Senhores, encerramos a sessão de hoje, né, a nossa 13ª sessão, e já pergunto aos senhores, assuntos gerais, algo a ser tratado, alguma consideração a ser feita? Está gravando, Evanete? Desculpa, eu não ouvi, Pierre. Sim. Agradeço, então, a participação de todos nesta sessão, especialmente, né, pelas discussões, participação do doutor Ivan, ressaltando aqui o compromisso de todos em busca da justiça fiscal, e nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, convocando os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 2 de setembro do corrente ano, às 8h30. E aqui, senhores, eu faço a leitura dos processos que constarão da pauta, que constam na pauta de amanhã. Processo de recurso 1548/2018, recorrente Verde Vale Comércio e Serviços, Dr. William Falcão de Souza é o conselheiro relator. São dois processos da relatoria do Dr. William, processo 1548 e 1550, também do mesma empresa, Verde Vale Comércio e Serviços. Temos também a Dr. Saulo Gonçalves Santos, Polimix Concreto Limitada, processo 1948 e processo 1949. Esses são os processos que teremos amanhã. E encerramos, então, os trabalhos na data de hoje, agradecendo a participação do Dr. Ivan, do Dr. Matheus e os demais conselheiros, e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, senhor presidente. Senhores, Obrigado, bom dia a todos. Bom dia.